Se o nosso intelecto sempre precisa de imagens para conhecer alguma coisa pela primeira vez, como ele pode conhecer algo que é destituído de imagem, coisas imateriais como a alma humana e, sobretudo, Deus? Hoje vamos falar um pouquinho de uma grande figura da história da teologia e da filosofia, Tomás de Aquino, uma mente brilhante, uma figura ilustre que, para mim, conseguiu atingir o auge do intelecto humano, mas que é muitas vezes injustiçado porque é muito mal compreendido. Dentro mesmo da própria igreja, as pessoas tendem a amar Agostinho, por exemplo, mas o pessoal costuma torcer o nariz para Tomás de Aquino. E é justamente porque acessar esses textos dele não é tão fácil. E quando eu digo as pessoas, eu me incluo, tá? Não estou dizendo que eu tenho uma compreensão extensa e profunda da obra dele, que, diga-se de passagem, é monumental. E não é só isso. Toda a obra dele é de uma densidade, não é tão simples ler a obra dele. Outro ponto que eu gostaria de deixar claro é que eu não vou fortalecer esse embate ridículo que muitos insistem em provocar entre católicos, protestantes e ateus. O que nós vamos fazer aqui é discutir, independentemente de religião ou da ausência dela, uma partezinha da filosofia medieval e da teologia como ciência. Meu objetivo é focar na beleza dessa discussão filosófica e teológica e ver como isso influencia na nossa visão de mundo na era moderna. Eu não quero convencer ninguém a acreditar ou não. Todo mundo já deve ter ouvido falar da importância que teve esse verdadeiro doutor da igreja e filósofo, mas adentrar a obra dele pode ser um pouco frustrante num primeiro momento, porque é um pensamento bastante denso e é uma estrutura textual que a gente não está muito acostumado a ver. A própria Suma Teológica é gigante, as questões disputadas também. Então, o que é que se faz? As editoras geralmente costumam fragmentar em temas. Eu tenho alguns das questões disputadas e os que eu mais gostei de ler foram O Poder de Deus e O Livre-Arbítrio. E não é só tamanho. Imaginem que antigamente, 800 anos atrás, o trivial, o feijão com arroz das discussões nas universidades envolviam debates diretos e mesmo os iniciantes já começavam a se aprofundar em gramática, retórica e dialética. Isso era o básico. Mesmo as pessoas que costumam sintetizar a filosofia de Tomás, às vezes pecam pelo extremo reducionismo. Chatterton dizia que a Suma da Teologia era a obra que todos podiam elogiar sem tê-la lido. Daí a importância de um livro como esse que eu trago hoje, do professor, pastor e filósofo Jonas Madureira. Esse livro é fruto da tese de doutorado dele, em que ele explica, como ele mesmo diz, 3 páginas apenas da Suma Teológica de Tomás, mais especificamente o artigo 7 da questão 84 e de uma forma mais acessível. Como ele mesmo fala na apresentação do livro, é uma leitura extremamente cuidadosa e atenciosa, carinhosa de um pensador católico que influenciou o pensamento religioso até hoje. É apenas um aspecto dessa obra imensa em que ele faz uma reflexão sobre o papel da imaginação no conhecimento de Deus. Quem acompanha o canal sabe que eu não gosto muito dessas dicas de por onde começar a ler tal autor, porque eu acho que isso depende muito de pessoa para pessoa. Por onde começar, na minha opinião, depende de alguns fatores, mas o mais importante é o repertório literário que a pessoa traz consigo. Para a pessoa que está começando a se interessar pela leitura agora, eu tenho uma indicação. Para a pessoa que já lê, mas não lê tanto, é outra. Porém, no caso de Tomás de Aquino, aqui eu concordo que precisa de um guia por onde começar. Para começar a se debruçar em Tomás de Aquino, além desse livro de hoje, posso deixar algumas indicações de biografia dele também. E é bom começar com uma biografiazinha de leve e depois ir pegando as coisas com mais calma. Bem, a história da vida de Tomás de Aquino não faz parte desse livro, mas eu gostaria de falar um pouquinho disso porque eu acho importante para a gente entender o contexto. São Tomás nasceu na Itália aproximadamente no ano de 1225, em Roca Seca, uma localidade que fica entre Roma e Nápoles, que pertencia aos condes de Aquino. Ou seja, a família de Tomás pertencia à nobreza, uma família de muitos recursos. Na verdade, o pai dele era cavaleiro, tinha ali um título de nobreza, mas era mais ligado ao militarismo, e a mãe é que pertencia à alta nobreza. Ela era descendente de nobres que administravam feudos
feudos, enfim. Com 5 anos de idade, Tomás foi entregue aos beneditinos para receber educação formal. Nessa época era comum que os nobres entregassem os filhos para a vida religiosa ou para seguir vida militar. Geralmente os mais velhos seguiam para o militarismo e os mais novos eram entregues com a pretensão de que seguissem uma vida religiosa para se tornarem bispos, abades, padres, participassem do clero. E é nesse contexto que Tomás, como eu falei, é entregue aos beneditinos de Monte Cassino, que era uma abadia de grande importância na história da ordem beneditina. Mas tinha um problema. Essas abadias muito antigas e importantes acabavam criando ali uma influência religiosa, sim, mas também uma influência política muito forte. E então, muita gente da nobreza recorria à abadia para buscar a direção espiritual e acabavam ajudando financeiramente a ordem. Essas abadias, além de serem ajudadas, também se autossustentavam. Elas viviam do que produziam vinho, comercializavam. Tudo que eles produziam era comercializado. E aí, a abadia de Monte Cassino começou a acumular bastante patrimônio. Passou a ter que administrar muitos bens, muitas terras, obrigando os religiosos a terem mais isso para administrar, além da vida religiosa. A biografia de Tomás conta que quando ele foi entregue, ainda bem pequenino, ao seu tutor, com apenas 5 aninhos, ele faz uma pergunta surpreendente: quem é Deus? Essa pergunta singela é o fundamento não só de toda a teologia dele, mas de toda a filosofia de São Tomás. A busca pela identidade, pela natureza de Deus, vai nortear seus pensamentos, sua obra, e o desejo de conhecer a Deus e transmiti-lo a outras pessoas vai acompanhá-lo até o final de sua vida. Devido às contínuas guerras entre Papa e Imperador que tinha na época, a abadia de Monte Cassino ficou num estado de abandono e por isso os seus pais mandaram ele para Nápoles aos 19 anos para prosseguir os estudos. E é aí, com 19 anos, que Tomás tem contato com a ordem dos dominicanos, que era uma ordem religiosa relativamente nova na história da igreja. Juntamente com franciscanos, os dominicanos instauram uma nova perspectiva das ordens religiosas da igreja. Lembram que eu falei que as abadias eram caracterizadas pelo autossustento? Franciscanos e dominicanos, então, são as ordens que se chamaram de ordens mendicantes, rompendo um paradigma dentro da igreja, e contavam apenas com a caridade das pessoas e sobreviviam de doações ou das chamadas esmolas. Bem, Tomás resolve seguir a ordem dos dominicanos, mas os próprios dominicanos estavam reticentes em aceitá-lo, porque sabiam que ele era nobre, né? E realmente foi só problema para ele, porque a família, lembram que eu falei que eles eram todos da alta nobreza? O pai e a mãe de Tomás não gostaram nem um pouco dessa decisão. Como assim o filho deles, um nobre que foi educado para se tornar um abade, para se tornar alguém com um cargo importante dentro da ordem beneditina, resolve seguir uma ordem mendicante que sobrevivia do que as pessoas davam? Negativo. O filho deles não ia passar por isso. Se fosse para ser mendicante, era melhor colocar o filho logo para casar. E lógico, com alguém da nobreza, né? Então os pais de Tomás mandam os filhos mais velhos trazerem Tomás à força e prendem ele no castelo da família. Não lembro se foi por 1 ou 2 anos, enfim, ele ficou preso um bom tempo no castelo. A família dele acreditava que, estando ele preso, ele refletiria melhor e desistiria de se tornar dominicano. Mas o tempo passava e nada, até que a família teve uma ideia: contratar uma prostituta e colocar dentro da torre onde ele estava preso. Tomás expulsa essa mulher imediatamente, frustrando o plano da família. E para encurtar a história, ele foge do castelo e vai se refugiar lá com os dominicanos. E para evitar novos episódios desse com a família, Tomás já declara logo sua profissão religiosa e corta o cabelo. Naquela época, depois que a pessoa fazia os votos e os homens cortavam os cabelos e as mulheres colocavam o véu, já não era mais possível que a família tomasse esse filho ou filha de volta. Então, finalmente Tomás vai iniciar seus estudos dentro dessa ordem e nela vai poder desenvolver todo o seu pensamento filosófico e teológico. Como eu falei, a busca fervorosa em saber quem é Deus acompanhou Tomás até o final de sua vida, que foi muitíssimo breve, por sinal. Tomás morre aos 49 anos de idade, deixando uma obra imensa. Como é que ele fazia isso? Viveu tão pouco e escreveu tanto? A biografia conta que ele ditava os textos aos secretários e com isso chegava a redigir 5 livros, 5 obras simultaneamente.
E era uma coisa impressionante, gente. Isso é somente para uma mente muitíssimo iluminada e agraciada, não é mesmo? E antes de a gente entrar no livro propriamente dito, também não posso deixar de falar da influência de Aristóteles na teologia de Tomás. Quando Tomás recupera muito da filosofia de Aristóteles, ele enfrenta muita resistência. Imaginem que trazer ideias de um pensador pagão para a base do conhecimento teológico era no mínimo absurdo naquela época, plena Idade Média. E agora, fechando a linha de raciocínio do que eu estava falando no início do vídeo sobre a rejeição da filosofia tomista, muito dessa rejeição dentro da própria igreja não é somente pela densidade dos textos e das ideias, porque eles eram capazes de interpretar aquilo ali. Essa rejeição também se deve ao resgate do pensamento aristotélico. A incorporação da filosofia aristotélica foi totalmente inovadora para a época, porque permitiu um casamento entre razão e fé sem precedentes. Ao mesmo tempo em que se valorizava a capacidade do raciocínio humano, se colocava em evidência também a revelação divina. Por isso que hoje já existe uma contracorrente que vai de encontro ao discurso de que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Afinal, não era bem assim, e eu concordo muito com isso. Porém, não vou abordar agora porque o vídeo pode se alongar demais e perder o foco. Voltando, Tomás evidenciou uma distinção clara entre razão e fé, entre filosofia e teologia, acreditando que não há contradição entre elas. E a razão, por exemplo, pode provar, inclusive, a existência de Deus. Bem, agora começando a falar do livro, Jonas diz que, embora existam dois tipos de conhecimento, o sensorial e o intelectual, para Tomás, o conhecimento sensorial é a condição necessária para a realização do conhecimento intelectual. É o conhecimento sensorial que vai permitir que o intelecto alcance as verdades eternas. Não tem como a gente ter conhecimento imediato, instantâneo dessas verdades, porque as coisas inteligíveis só podem ser alcançadas pelas coisas sensíveis, que é uma premissa que Tomás herdou do pensamento aristotélico. Tomás também acolhe aqui a crítica que Aristóteles fazia a Platão, talvez a crítica mais evidente e a mais conhecida, né? Para Platão, o mundo que nos é apresentado pela nossa percepção sensorial seria apenas uma imagem, ou seja, o mundo material, o mundo corpóreo, não é nada mais do que uma simples ilusão. Então, o material e a nossa percepção sensorial seriam entraves para o conhecimento de Deus. Aristóteles rejeitava esse desprezo às imagens. Para ele, as sensações não eram empecilho. Para Platão, a verdade só poderia ser conhecida por meio da memória intelectual do mundo das ideias. Mas para Aristóteles, as imagens que nós temos, as imagens que nossos sentidos nos permitem formar é o que a gente precisa para o conhecimento das verdades eternas. Tomás não concordava com a impossibilidade do conhecimento de Deus pelo intelecto humano, mas isso só era possível num estado de bem-aventurança. Ele admitia os limites para o conhecimento de Deus no que ele chama de estado de vida presente, que é o estado da alma unida ao corpo. No estado da vida presente, não podemos conhecer o que é Deus em sua totalidade. No estado da vida presente, o que podemos conhecer de Deus é apenas o que Ele não é. Uma vez que o intelecto humano vê Deus de uma certa forma e essa forma é inadequada para a representação da essência divina, o que Ele é permanece oculto para a gente. Como eu falei, o livro todo gira em torno do artigo 7 da questão 84 da primeira parte dessa Suma de Teologia e é a primeira das questões que tratam do conhecimento intelectual humano. Nessa questão, Tomás vai discutir como essa alma que está unida ao corpo conhece o mundo corpóreo. Na primeira parte, Tomás traz os problemas relacionados ao meio do conhecimento intelectual humano. Na segunda, Tomás refuta algumas propostas filosóficas de explicação do conhecimento intelectual humano, principalmente a platônica. E na terceira parte, ele trata da relação do conhecimento intelectual com os sentidos. O fato de que o intelecto não pode exercer seu ato de intelecção sem se voltar para os fantasmas, que a anulação dos sentidos torna impossível a operação intelectual humana. O que seriam esses fantasmas? Jonas explica que em algumas traduções dessa obra, a palavra fantasmata, traduzida do grego para o latim,
foi traduzida por imagens. E qual é o problema disso? É que na obra de Tomás também existem muitas ocorrências da palavra imagines, que também é traduzida para o seu correlato literal, imagem. Então, nesse livro, Jonas opta por falar em fantasmas para se referir não a espectros, mas a imagens mentais. E partindo da tese aristotélica de que a alma não pode inteligir sem fantasmas, Tomás apresenta sua argumentação de que o intelecto humano também não pode inteligir sem se converter para fantasmas. Quando eu chamo Deus de Pai, eu precisaria pensar num Pai perfeito e que ninguém jamais pudesse superá-lo. Ou seja, nesse mundo que a gente vive, não existe esse Pai. Jonas diz que para isso a gente precisaria fazer uma extrapolação, porque Deus está muito além de qualquer pai bom que a gente conhece. Muitas pessoas teriam dificuldade, porque, por exemplo, quem tivesse um pai cruel teria essa ideia de pai. Quem tivesse um pai ruim teria somente essa ideia ruim de pai. Então, essa extrapolação exigiria isso, que a gente conseguisse ultrapassar esses fantasmas. A gente não pode comparar Deus com nenhum pai que a gente conheça nessa terra, porque Deus vai muito além. Em Confissões, Agostinho diz: "Feriste meu coração com a tua palavra, e desde então eu te amei. Mas o que eu amo quando eu te amo?" Jonas explica que o que ele está dizendo é que a dúvida do teólogo não é a existência de Deus. Não está em dúvida o meu amor por ele, pois eu sei que ele existe e que eu o amo. Mas a dúvida é saber se aquilo que eu imagino que Deus é aquilo que ele realmente é. Isso não é somente lindo, mas bastante explicativo, porque as pessoas acabam criando uma imagem de Deus e ao criar essa imagem, elas não distinguem o que é fantasma e o que de fato Deus é. Deus nem sempre corresponde à imagem que nós formamos dele. E algumas pessoas até usam essa imagem distorcida que elas têm para justificar a não crença nele. Ninguém pode pensar Deus sem imaginação, o que remete novamente ao pensamento de Aristóteles. O problema disso é que um dos pressupostos inegociáveis de Tomás é a imaterialidade do intelecto, e como consequência disso, o intelecto deve ser concebido como uma faculdade que não se serve de um órgão corporal. Para inteligir, o intelecto não precisa de nada corpóreo, diferente do que ocorre com a visão, por exemplo. No caso da visão, o olho é fundamental para ver, tanto que se houver alguma lesão no olho, a visão fica prejudicada, ou não será possível, né? Isso não ocorreria com o intelecto porque ele não se utiliza de um órgão corporal. Mas, se o intelecto não se utiliza de órgão, por que então ele fica impossibilitado de inteligir quando o cérebro sofre lesões? Para responder a isso, Jonas diz que a gente precisa lembrar que para inteligir, o intelecto sempre precisa se converter para os fantasmas. E os fantasmas são constituídos pela imaginação, que por sua vez depende de um órgão corporal. Ou seja, para inteligir, o intelecto não usa órgão, mas a imaginação, para imaginar, precisa do cérebro. Tomás dizia que todos os homens têm o desejo de conhecer as causas das coisas que veem. A investigação não para até que se chegue à primeira causa de tudo, visto que nós só reconhecemos que temos ciência de que sabemos perfeitamente alguma coisa quando nós conhecemos a primeira causa. E como seu fim último, o homem deseja conhecer a primeira causa. Ou seja, o objetivo da vida dos homens é conhecer a razão das coisas. Ora, se Deus é a primeira causa de todas as coisas, logo, o fim último do homem é conhecer a Deus. Que coisa bela, né, gente? Eu acho maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e já se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.